Olá, falo com você diretamente aqui do meu canal Opinião Simone Amorim, desta vez sobre as adequações do edital à nova lei de licitações, onde disponibilizo parte de uma aula que ministro sobre a nova lei de licitações, fase de planejamento e onde as importantes alterações do edital para a padronização deste instrumento estão disponibilizadas. Deixo o link para você aqui na descrição desse vídeo, caso queira se inscrever e participar do meu curso. Peço que indique também o conteúdo deste canal aos seus colegas que você sabe estarem precisando agora tratar da nova lei de licitações. Então, olha só, começando aqui nas adequações que o nosso edital, agora, de acordo com a 14.133, tem que ter. Mas vamos começar pela seguinte questão. Olha só, o edital deve conter as regras da contratação, tudo aquilo que foi materializado no TR ou PB, ou seja, advindos ainda dos ETPs. E aí, quem elabora o edital? A nossa lei não trouxe essa definição, né? Deve ser indicado aí no caderno de competências do órgão. Quem vai, enfim, conduzir a fase externa, então, organização interna e distribuição de competências. Em razão da segregação de funções, não é indicado que o pregoeiro ou o agente de contratação elabore o edital. Tá? Nós teremos ainda essas definições. Hoje, o que impera é isso aqui, e nós temos que ver como que vai se resolver, especialmente nas menores estruturas. Artigo 25 da nova lei. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas, olha só, à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos, às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão de contrato, à entrega do objeto e as condições de pagamento. Veja que tudo deve estar contido no edital. Contudo, existem algumas situações que estarão previstas somente aqui neste instrumento de edital. Né? Embora nós tenhamos a repetição de muita coisa que vem do estudo técnico no TR e depois a tradução de muitas regras do TR dentro do edital, no edital nós ainda temos algo a mais. Nós temos ali, por exemplo, os documentos necessários exigidos à habilitação, nós temos as penalidades que serão aplicadas, nós teremos prazos para interposição de recurso. Então, tudo isso que vem ali da construção da fase interna, mas que não está materializado, por exemplo, no termo de referência, é objeto do nosso edital. Então, sempre que o objeto permitir, a administração adotará minutas padronizadas do edital, do contrato, inclusive de estudo técnico, de solicitação da demanda, de relatórios de fiscalização, enfim. Essa questão da padronização vem com tudo na nova lei de licitações e não é adstrita ao edital. E a gente tem falado muito sobre essa questão da padronização, porque é uma ação de mitigação. Se você passa a utilizar instrumentos já avaliados pelo departamento jurídico, instrumentos que já passaram pelas respectivas publicações e tem ali tudo corrigido, eventualmente o que foi impugnado. Então, é uma forma mais segura de estar adotando um instrumento com menos erros, né? A tendência até sem erros para as novas licitações. Olha só, desde que, conforme demonstrado em ETP, não sejam causados prejuízos à competitividade do processo e à eficiência do contrato, o edital poderá prever a utilização de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução, conservação e operação do bem, serviço ou obra. Olha que disposição mega bacana que vem na nova lei de licitações. E que a doutrina e a jurisprudência tentava construir isso junto às boas práticas para justificar algumas imposições ainda sob a égide da Lei 8.666, mas nós não tínhamos isso explicitado na letra da lei e nós temos prefeitos preocupados com o desenvolvimento
local e querendo, ansiando por uma oportunidade de legalmente inserir alguma disposição nas suas licitações que preserve esse interesse. Então, muito justo. Por exemplo, na contratação de uma obra, pode-se, de repente, para absorver mão de obra local, se exigir que a contratada se utilize desta construção civil da localidade. Só que para isso a gente tem necessariamente que justificar, motivar, levar essa justificativa motivação para os autos, né, como um pressuposto de regularidade, inclusive. Não basta inserir uma disposição lá e pronto. E até tem que se discutir, estudar realmente a possibilidade de, em todos os objetos, estar se utilizando, porque não são todos os objetos que a gente vai conseguir uma justificativa para essa disposição, certo? Sem afetar a concorrência. Olha só, todos os elementos do edital, incluídos minuta de contrato, termos de referência, anteprojeto, projetos e outros anexos, deverão ser divulgados em sítio eletrônico oficial na mesma data da divulgação do edital, sem necessidade de registro ou identificação para acesso. Olha só, na mesma data da divulgação do edital, é uma notícia que nos trouxe a nova lei aqui, de forma explícita. Então, eu vou ter que publicar edital, olha lá, eu tenho que publicar pela mesma forma, também termo de referência, anteprojeto, quando for o caso, projetos, estudo técnico preliminar ou a minuta do estudo técnico preliminar, quando a gente, de repente, tiver que distribuir por extratos assuntos dos ETPs, a gente já viu isso em dispositivos anteriores, que não sejam sigilosos, né? Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor. Olha lá, olha só, no prazo de 6 meses, contados na celebração do contrato, conforme regulamento que disporá sobre as medidas, a forma de comprovação e as penalidades do seu descumprimento. Então, não é só aplicar isso aqui, não. Olha só, esse programa de integridade, no prazo de 6 meses, olha só, vou deixar até destacado aqui, ó, o fornecedor, certo? É obrigado, contudo, a gente tem que pensar aqui, ó, que tem que ter um regulamento que vai dispor sobre as medidas a serem adotadas. Então, essa disposição ainda não é auto-aplicável. O edital poderá prever a responsabilidade do contratado pela, olha só, obtenção do licenciamento ambiental, realização da desapropriação autorizada pelo poder público. Então, olha esses procedimentos aqui que devem anteceder alguns grandes projetos e que a lei traz, inclusive, uma prerrogativa de prioridade na obtenção do licenciamento ambiental para dar celeridade ao processo, mas a responsabilidade agora poderá ser delegada ao contratado também. Os licenciamentos ambientais de obras e serviços, tarará, terão prioridade de tramitação, isso que a gente acabou de falar. Independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão no edital de índice de reajustamento de preço. Veja que agora vem como obrigatório na nossa lei. Isso já era uma prática, né? Colocar lá o índice de reajustamento, mas a gente não via todos os órgãos seguindo esta obrigatoriedade. Com data base vinculada à data, olha só, do orçamento estimado. Então, olha aqui a regra do reajustamento. E com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos. Ok? Então, isso aqui também é bastante interessante. Nas licitações de serviços contínuos, observado o prazo mínimo de 1 ano, o critério de reajustamento será. Então, veja que eu tenho aqui a obrigatoriedade de colocar os índices e data base de reajustamento nos contratos, mas a própria lei me traz, olha só, reajustamento em sentido estrito.
quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais. Então, eu tenho o reajustamento em sentido estrito, mas aqui eu não estou falando de contratos de dedicação exclusiva, certo? Repactuação, agora sim, quando eu estiver falando de regime de dedicação exclusiva, e aí eu vou colocar, aqui eu tenho também a demonstração analítica da variação dos custos, certo? Eu tenho a tabela necessária aqui de fornecida e atualizada pelo fornecedor, e a gente vai ver isso depois, e eu tenho aqui, olha, os índices prescritos para a categoria. O edital poderá, na forma disposta no regulamento, então, mais uma vez, traz aqui a questão do regulamento. Então, quanta coisa a gente tem para regulamentar, exigir que percentual mínimo da mão de obra responsável, percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por mulheres vítimas de violência doméstica e oriundos ou egressos do sistema prisional. Então, são políticas públicas sendo trazidas aqui para dentro da nossa nova lei de licitações. Por fim, ainda sobre o edital, nós temos várias justificativas que agora, de acordo com o regime da nova lei de licitações, devem constar da fase preparatória para itens que forem inseridos no edital. Então, são itens que eu não posso inserir sem uma motivação e essa motivação devidamente materializada nos estudos técnicos preliminares. Olha lá, justificativa de exigências de qualificação técnica mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto e de qualificação econômica financeira. Então, se eu tenho, olha só, duas coisas aqui, qualificação técnica, e aí eu tenho que falar nessa exigência de qualificação técnica para as parcelas de maior relevância ou de significativo valor. Eu tenho que justificar isso e de qualificação econômica financeira quando for exigido. Justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço. Então, eu vou ter aqui os critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas. Eu tenho que, então, quando o julgamento for por melhor técnica ou técnica e preço, está definindo isso aqui, justificando na fase preparatória da licitação. Justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio. Então, eu também tenho que trazer, de acordo com o artigo 18, inciso 9, então essas justificativas aqui, para dentro do meu processo, na fase preparatória, ainda como justificativas dos meus editais.